Olá, bem-vindos ao Brazilian Mindset, o podcast que traz histórias de brasileiros que venceram desafios, conquistaram seus espaços nos Estados Unidos e hoje inspiram outros imigrantes a fazer o mesmo. E no episódio de hoje eu vou entrevistar o Ayran da Silva. Ele é um líder comunitário que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas nos Estados Unidos. Ele é presidente da Fundação Icla da Silva desde 1992, apoia pacientes que precisam de transplante de medula óssea, oferecendo suporte financeiro, logístico e emocional. Mas o trabalho do Ayran vai muito além disso. Ele também agora está liderando a criação de uma associação voltada a fortalecer e apoiar a comunidade de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Então o Ayran assim, é um exemplo de solidariedade, dedicação e proporcionar que as pessoas tenham aí acesso aos recursos que possam auxiliar a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Ayran, bem-vindo ao Brazilian Mindset. Não, obrigado, Simone, pela oportunidade. Não, é um grande prazer estar aqui, contar um pouco da minha história e contar nosso envolvimento na comunidade brasileira. E fico muito feliz de estar aqui participando com você no podcast. Então, Ayran, começa contando um pouco da sua história, né? Como foi que você imigrou para os Estados Unidos e aí também já conta, né, também a história da fundação, que eu acredito que foi realmente o motivo que te trouxe para cá, né? Não, com certeza. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 35 anos e a razão pela qual eu vim para os Estados Unidos foi bem diferente de muitos de vocês, né? Em 1989 eu estava morando na praia, na Barra de São Miguel, em Alagoas, Maceió, para quem conhece. Tinha uma vida muito boa. Meu pai era químico industrial e minha irmã, Icla, na época estava fazendo aula de dança. Ela tinha 11 anos de idade. E depois de uma aula de dança, ela começou a sentir dores nos braços e nas pernas. E no meio da noite nós acordamos com ela gritando de dor, né? E aí pensamos, será que foi porque ela fez muitos exercícios nesse dia? Ou o que será que aconteceu? Mas aí tentamos dormir, mas realmente a dor continuou ficando mais forte. E no outro dia de manhã, meus pais levaram ela para o médico e fizeram uma bateria de exames. E alguns dias depois de ter já os resultados, foi descoberto que ela tinha leucemia. E o tipo de leucemia que ela tinha, leucemia mieloide crônica, a única cura era um transplante de medula óssea, né? A gente não tinha a mínima ideia o que isso seria, a gravidade da leucemia, mas o médico falou que o transplante era necessário que ou eu ou o meu irmão fazer um exame para ver se éramos compatível com ela, para poder fazer a doação de medula óssea para ela. E depois que os exames foram feitos, em São Paulo, inclusive, porque em Maceió não fazia esses exames, meu pai teve que viajar até lá, ficamos sabendo que não éramos compatíveis com minha irmã, né? E aí foi que ele foi até Curitiba, que era o centro não, de transplante em Curitiba, que era um dos mais avançados do país, ainda é, que descobriu que realmente eram transplantes de medula óssea. No Brasil não existia um registro de doadores, mas que aqui nos Estados Unidos, em 1986, isso foi em 1989, tinha começado um banco de medula óssea, né? E que existia uma chance de encontrar um doador aqui. E que, por coincidência, existia um médico brasileiro em Nova York, no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que era um dos hospitais que estava começando a fazer transplante, que poderia ver o caso da minha irmã. Então, dentro de 3 semanas do diagnóstico dela, meu pai vendeu tudo que tinha, né, e Nossa. para arrecadar os fundos. E ele, com meu irmão mais velho e minha irmã, vieram para Nova York, onde fizeram a primeira consulta. Eu e minha mãe ficamos no Brasil para fazer uma campanha junto à comunidade, a famílias e amigos, o país todo, para arrecadar os fundos para poder pagar o tratamento, né? Mas quando chegou aqui, a América concordou, não, confirmou que realmente era um transplante de medula óssea, fez a busca no registro aqui que tinha apenas 89 mil doadores, mas nenhum doador saiu compatível. E foi aí que ela falou que era preciso a gente ir buscar a comunidade brasileira para tentar buscar um doador para ela, encontrar um doador. Não sabíamos que tinha uma comunidade brasileira tão grande nos Estados Unidos, e junto com o consulado brasileiro, onde meu pai foi pedir ajuda, começamos a fazer campanha
nas igrejas em Newark, New Jersey, onde esse funcionário do consulado fazia parte dessa igreja. E junto com campanhas de sangue, começamos a fazer campanhas de medula ósseas em várias igrejas, em várias partes dos Estados Unidos. Mas depois de 2 anos de muita campanha, onde a ICLA mesmo participava, descobrimos que não tinha nenhum doador compatível. Mesmo, Nossa. e com essa experiência, onde ela estava indo para as igrejas, falando, pedindo para as pessoas se registrarem, ela tinha 12 anos de idade e falava que depois que estivesse curada, ela queria começar uma fundação para ajudar as outras crianças que ela conheceu no hospital que também estavam necessitando de um transplante de medula óssea. Então, depois de 2 anos sem encontrar um doador, a doença se agravou e ela veio a falecer. Né? Nós retornamos para o Brasil, que ela sempre falou que queria voltar para Maceió, e meu pai retornou para os Estados Unidos com o objetivo de fechar o apartamento e negociar a dívida de $500.000 que deixamos no hospital. Mas quando chegamos aqui, não chegamos. Meu pai chegou aqui nos Estados Unidos, a secretária eletrônica estava cheia de mensagens de outras famílias pedindo ajuda para fazer campanha de medula óssea também, já que ele já tinha experiência. O Banco de Medula Óssea informou que um dos brasileiros que se registraram no consulado saiu compatível com um americano de Portland, Oregon, e que ele tinha doado medula óssea devido à nossa iniciativa para encontrar um doador para a ICLA. E também encontramos uma notinha no quarto dela, dizendo: mamãe, eu estou bem, ajuda meus amiguinhos. Então, com isso foi que veio a ideia, depois que meu pai começou a trabalhar para ajudar as outras famílias, a fundar a Fundação ICLA da Silva, que foi um sonho e um desejo dela. Né? E 2 anos depois, onde eu, meu irmão e minha mãe ficamos no Brasil, devido a problemas de imigração que todos nós passamos, né? Não podemos vir, conseguimos vir e poder ajudar meu pai no trabalho da fundação. Né? E com isso a fundação começou a crescer e se tornou o maior grupo de captação de doadores de medula óssea nos Estados Unidos. Recrutamos mais de 500 mil doadores nesses anos, número de anos que trabalhamos. E hoje nós damos apoio financeiro, logístico e emocional às famílias que estão passando por um transplante de medula óssea. Né? E essa é uma experiência onde nós passamos, onde perdemos tudo, mas por causa de falta de um planejamento, é uma surpresa que tivemos na nossa vida, mas com essa experiência que temos, nós, através da fundação, hoje damos esse apoio às famílias, não logístico, emocional e financeiro, para que eles minimizem a dor por passar por um momento tão difícil de um câncer, de um transplante, e a Fundação continua aqui dando esse apoio a essas famílias. Uau! Então foi, assim, um motivo, como você falou, muito diferente, né, pelo qual você veio e acabou ficando, e foi um evento que completamente mudou a trajetória da sua família, né? Exatamente, não. Inclusive a minha, eu tinha 13 anos de idade quando ela não ficou com leucemia, teve leucemia, ela faleceu, eu tinha 15, e eu continuei, né, mesmo indo para high school aqui na universidade, realizando campanhas de medula óssea, e depois que eu terminei a escola, sempre pensei em ser médico, ir para a escola de medicina, mas eu vi que o que tirou a vida dela não foi falta de médico, de conhecimento, mas sim a falta de doadores. E foi aí que eu não fui para a escola de medicina, terminei indo para fazer um mestrado em saúde pública e para dedicar o tempo em educação da comunidade sobre a necessidade de mais doadores de medula óssea, onde eu não continuei esse trabalho e até hoje estou aqui, 25 anos depois, Uhum. né? Depois que eu terminei a universidade, ainda trabalhando com essas famílias, que hoje são cerca de 1.400 famílias que entram em contato conosco por ano, pedindo apoio financeiro para que eles não percam o apartamento com eviction, ou que eles estão tendo dificuldade de ter alimentação em casa enquanto um dos pais tem que ter parado de trabalhar para poder estar com o paciente no hospital. Né? Então é um trabalho assim que a gente vê diariamente o impacto que estamos dando nessas famílias, nos pacientes também, que são adultos também, e a importância de ter uma organização como a nossa em momentos difíceis como esses, que não existe nos Estados Unidos outra organização que tem uma causa tão específica para ajudar esses pacientes que são pacientes de transplante de medula óssea. É importante você enfatizar isso porque
Eu acho que a maioria das pessoas que nunca passou, né, por um problema de saúde desse tipo, não tem ideia, não só do custo, né, de quanto é conseguir um tratamento desse, mas também de toda a logística envolvida, né. Então, por exemplo, como você falou, o familiar tem que deixar o trabalho para poder estar perto do hospital onde existe aquele tratamento, Uhum. esse período prolongado de internação, onde a pessoa está aguardando, né, o transplante, ou mesmo se recuperando depois do transplante. Você pode falar um pouco como é que é esse processo quando uma pessoa dá entrada no banco, né, de medula óssea e está aguardando, como que funciona? Claro, hoje em dia é bem simples, né, quando a gente estava fazendo campanha para minha irmã, era preciso tirar uma amostra de sangue do braço. Hoje, apenas com você vai online, preenche um formulário, né, e lá na página da fundação icla.org, e lá nós vamos enviar para você um envelope com 2 cotonetes. E lá, com esses cotonetes, você vai passar na bochecha, né, coloca dentro do envelope que já é pré-pago e joga no correio. Com essa informação, que é um pedaço do seu DNA, vai ser colocado no registro para ver que se algum dia sai compatível com o paciente que está buscando um doador. Então, hospitais de todo o mundo têm acesso a esse registro internacional, onde os médicos enviam o resultado do exame do paciente, que são mais ou menos 10 números, uma combinação de letras e números, para ver se sai compatível com uma pessoa que se registrou como possível doador. Eu me registrei com 18 anos de idade, até hoje nunca fui chamado, mas meu resultado está lá para ver se algum dia sai compatível. Mas se sair compatível, o processo hoje em dia é bem simples. Primeiro eu entro em contato com você, eu pergunto se ele lembra, se tem interesse. E se eu tiver interesse de continuar, vai ser feito exames de sangue, eletrocardiograma, raio-x, coração, ver se eu estou bem. Que o mais importante é a saúde do doador e proteger o doador. Caso eu seja 100% compatível com esse paciente, hoje existem 2 maneiras de doar medula óssea. 80% dos casos, eu vou tomar um medicamento no braço por mais ou menos 4 dias, diariamente, para aumentar a quantidade e a produção de medula óssea dentro dos meus ossos. E é importante explicar, Simone, que o que é medula óssea? Medula óssea não tem nada a ver com a medula espinhal, tá? A medula Uhum, tem a ver com o sistema nervoso. A medula óssea são as células mães do sangue. E essas células se encontram em grandes quantidades dentro dos nossos ossos, que muita gente chama de tutano, né? Então, é uhum, onde o nosso sangue é produzido. E o paciente com câncer ou leucemia está produzindo já essas células do sangue com câncer. Então, esse medicamento faz com que essas células mães do sangue seja produzido uma quantidade maior, onde vai para a corrente sanguínea, né? Então, no quinto dia, o doador vai para o banco de sangue ou para um hospital, vai doar sangue por um braço, esse sangue vai passar por uma máquina, chama-se afereses. Essa máquina vai separar as células da medula óssea, as células mães do sangue, e a outra parte do sangue volta no outro braço, tá? Então é tipo uma diálise ou quando começou a doar plasma, por exemplo. E esse sangue, que uhum, são as células mães, é levado para o paciente, né, onde ele vai receber como uma doação de sangue, sendo que o paciente vai hum, receber altas doses de quimioterapia e radioterapia para destruir as células mães do sangue dele, as células da medula óssea que estão com câncer. E vai receber essas células novas que, através de vamos dizer assim, um milagre, elas vão entrar no corpo do paciente e vão procurar a casa delas, que é dentro dos ossos do paciente, e lá vão começar a produzir uma célula hoje sem câncer, uma célula, um sangue sadio, né? Isso é hum, feito 70% dos casos, existem uns casos especiais e doenças especiais, onde é preciso tirar o sangue diretamente de dentro do osso da bacia ilíaca, com uma agulha e uma seringa, que a pessoa recebe anestesia geral, vai no osso da bacia ilíaca, retira um pouco desse sangue e é levado para o paciente também, né? E aí tem um período de 100 dias depois do transplante, onde é muito crítico para o paciente. Imagine destruir o sistema imunológico do paciente, e é como o paciente nascer outra vez, sem nenhum sistema imunológico. É tão assim específico que os pacientes precisam tomar uma vacina outra vez, né? Porque foi destruído todo o sistema imunológico, né? E uau, aí, muitos pacientes, hoje em dia, graças ao avanço da medicina, né, já encontram doador, 80, 90% dos pacientes já encontram, porque não precisa ser mais 100% compatível.
Se minha irmã estivesse aqui hoje, ela recebia o transplante ou do meu pai ou da minha mãe. Olha só. Porque os pais são 50% compatíveis, porque dois genes vêm do pai, dois genes vêm da mãe, e é 50% compatível. Mas tem muitas famílias que não têm o pai ou a mãe, ou às vezes o pai ou a mãe não tem condições de saúde, ou então já tem uma idade que não podem ser doadores. Por isso que ainda precisa do registro de doadores de medula óssea. Uhum. E a recuperação do paciente que recebe, como que funciona? Então, os primeiros 100 dias é muito crítico, é quando vai começar, as células vão começar do zero, vão começar agora a crescer para reconstruir o sistema imunológico do paciente, né? Geralmente, no dia 45, o paciente pode, se tiver tudo bem, já pode sair do hospital, mas os hospitais exigem que os pacientes fiquem por uma distância de mais ou menos 30 milhas do hospital. Então, muitos pacientes que moram distante de um centro de transplante, é preciso ficar num hotel ou alugar uma casa, que existe um custo muito alto, e é aí onde muitas vezes já é uma barreira, além da alimentação, de quando está no hospital, para a família, que aí onde é que os pacientes vêm pedir nossa ajuda, né? Com hospedagem, alimentação, transporte, o dia a dia que agora vai estar ali no hospital. E a gente espera que nos primeiros 100 dias, que é muito crítico, o paciente se recupere bem, né? E claro, tem um período de 5 anos que precisa ser esperado para dizer o paciente está curado, né? Então, assim, é bem delicado, mas salva vidas, né? Então, através da fundação, nós conseguimos encontrar doadores para mais de 1.000 pacientes, e através do apoio financeiro, já ajudamos a mais de 3.000 pacientes nesses últimos anos, né? Que maravilha. E quais que são os maiores desafios que a fundação tem hoje? O maior desafio é que a fundação dá um apoio financeiro, e esse apoio financeiro varia de 500 a $1.000 por mês para cada família, e como eu falei, foram 1.400 famílias que pediram ajuda à fundação, nem todas são assim, realmente podem receber ajuda, porque não tem a doença ou transplante que realmente a gente ajuda, ou já passou do transplante. Mas o ano passado nós ajudamos a mais de 625 famílias, né, com mais ou menos o valor de $700.000 total, com esse apoio financeiro, o qual muitos deles estavam com o transplante não tendo que esperar, porque não tinha condições de pagar a moradia depois do transplante, porque é importante. Hoje tinha um problema assim de aluguel, que tinha recebido uma carta de eviction, e o hospital não pode fazer o transplante até ter certeza que o paciente vai ter uma casa para retornar, que vai ter um local limpo e seguro para que eles possam retornar, né? Então, assim, muitas vezes tem essa barreira financeira, que é esse trabalho que a gente faz, né, de eliminar essas barreiras para que os pacientes, já que agora tem o doador, ou faz o transplante dele mesmo, da própria medula óssea, né, para poder dar andamento no transplante. E até como você falou, se esses 100 dias, né, que é o mínimo que a pessoa tem que ficar no hospital depois, né, Hum. é esse período que ela vai precisar custear toda essa estadia, aonde quer que seja, né, o hospital que ela está recebendo tratamento, que muitas vezes é em lugares caros, né, como Nova York, enfim. Sem essa ajuda, acredito que realmente, né, muitas famílias nem poderiam conseguir finalizar todo esse processo. Então, um trabalho assim super importante que vocês fazem. Eu já acompanho há um tempo, né? Inclusive soube de você através de um outro podcast que eu escutei, e assim fiquei muito movida, né, com a causa. E hoje, assim, agora estamos em parceria num outro projeto, né, que agora mudando aqui de assunto, né, Uhum. como que a sua experiência trabalhando em ONG aqui nos Estados Unidos agora está te movendo aí a criar essa associação dos brasileiros nos Estados Unidos. Então, você fala um pouco mais agora desse projeto? Não, claro, não, eu estou assim super animado com a Associação de Brasileiros nos Estados Unidos, conhecida como ABEL, né? A associação foi fundada, não, por mim e alguns outros membros da comunidade, aqui, líderes da comunidade aqui em Dallas. Eu morava em Nova York, vim morar aqui em Dallas há 8 anos atrás,
e eu vim buscar a comunidade brasileira, né? E eu senti que a comunidade brasileira, por ser Texas, é bem espalhada, né? E também eu sempre vi iniciativas incríveis de pessoas, líderes da comunidade, se organizando com grupos das mulheres, com a comunidade de FW para organizar uma festa junina, o que eu sempre fui lá onde eu encontrei a comunidade brasileira, a Páscoa. Também hoje eu tenho filhos pequenos, então queria muito que ele participasse um pouco mais dos eventos culturais. Infelizmente, meus filhos não falam português, então queria que eles estivessem com mais brasileiros para interagir. E eu vi a iniciativa vejo as iniciativas de muitos brasileiros fazendo esses eventos incríveis para trazer a cultura do Brasil, a língua do Brasil, né? Mas com dificuldades, ou dificuldades financeiras para poder organizar, ou dificuldade de divulgar, ou até mesmo a própria comunidade brasileira não sabendo desses eventos, né? Existem grupos de WhatsApp e tudo isso que a pessoa divulga. Mas também eu notei que tinha muita gente que chegava lá e perguntava: alguém conhece uma pediatra brasileira? Ou num grupo do Facebook, ou num grupo de WhatsApp. Aí alguém vinha, né, dava essa informação. Mas na próxima semana, outra pessoa: alguém conhece uma pediatra brasileira? Ou então uma psicóloga que fala português. E se repetia. E eu sentia a necessidade de a gente fazer algo onde seria centralizado, né? Onde a gente ia ter um diretório, onde as pessoas que estão buscando empreendedores brasileiros ou profissionais brasileiros, onde os profissionais também possam se conhecer um ao outro, mas tinha um local centralizado onde eles pudessem encontrar essa informação. Outra coisa também é um local onde todos esses grupos e organizações que fazem eventos para a comunidade pudessem encontrar todos os eventos da comunidade que estavam ali centralizados, né? E uma maneira de a gente poder unir a comunidade e entender a necessidade da comunidade, ou seja, ela uma informação de saúde ou imigração, e trazer profissionais para que juntos, como uma comunidade, a gente pudesse servir, né, um ao outro. E assim foi que a gente, né, reunimos um grupo de brasileiros da comunidade, o qual Simone fez parte, pelo conhecimento dela, da comunidade brasileira aqui, e muitos outros brasileiros visionários, e fundamos a Associação de Brasileiros nos Estados Unidos, né, que temos um website, abeu.org, onde as pessoas hoje encontram um diretório, informações sobre os eventos da comunidade que estão acontecendo de vários grupos que existem aqui nessa região. Também temos um grupo e comitês onde focalizamos em assuntos específicos, como pilares como saúde, educação, cultura, relações comunitárias, para que pessoas tenham a oportunidade de ser voluntário, trazer a experiência dela pessoal, da comunidade, e assim a gente desenvolver atividades e projetos que vai servir a nossa comunidade, né? Então esse é o objetivo Uhum. e a razão pela qual a ABEL foi fundada. E a ABEU, ela tá mais voltada para o Texas ou é para os Estados Unidos todo? Como é que funciona? Por estar aqui, claro, é sempre um pouco mais fácil, uma maneira inteligente de a gente começar algo pequeno, centralizado numa área menor, mas a razão que nós colocamos o nome Associação de Brasileiros nos Estados Unidos é porque eu vejo que nessa necessidade não é só aqui no Texas, em Dallas, é uma necessidade da comunidade brasileira em todo o país. Pela minha experiência com a fundação, onde nós trabalhamos em todos os Estados Unidos, fazendo captação de doadores, eu vi também essa necessidade. Então, mas iniciamos aqui em Dallas, mas agora que estamos mais estruturados, estamos começando a divulgar um pouco mais o nosso trabalho e fazendo parcerias com outras organizações e líderes comunitários em outras partes dos Estados Unidos, principalmente em cidades onde existe uma comunidade maior de brasileiros, né? Eu gosto muito dessa iniciativa, inclusive do diretório, né, e de começar a centralizar essas informações, porque justamente o podcast também tem esse objetivo, né, de conectar Uhum. esses profissionais brasileiros e seus serviços à população brasileira nos Estados Unidos. Eu também recebia muito essa pergunta como você, né, você conhece um médico, assim, um dentista brasileiro, né, e todos esses profissionais, que muitas vezes super talentosos estão lá e os brasileiros não sabem, né, não tem
acesso, então conseguir colocar essa informação num lugar e divulgar isso de uma maneira, assim, que as pessoas possam encontrar, né, esses profissionais, eu achei sensacional. Uhum. Não, principalmente profissionais como você, que tem não só feito vários podcasts com informações interessantes e importantes para a comunidade, onde ainda estamos engatinhando aqui na Abril, mas querendo colocar assim alguns links do seu podcast para que as pessoas possam encontrar informações de entrevista que você fez no passado, por exemplo, né, apenas como um exemplo. Mas também existem muitas outras organizações e grupos que têm serviços e informações importantes que a gente precisa centralizar para que todos tenham acesso, né? É, essa parte do podcast, quando começou, era para muitas vezes também ajudar as pessoas que estavam fazendo essa transição de carreira, né? Uhum. Então, indo para os Estados Unidos e começando ali na profissão e não sabendo, por exemplo, como ser enfermeira, ou como ser psicólogo, ou como ser médico. E trazendo esses profissionais que contaram um pouco da sua trajetória, né, então não só aí linkando a questão do profissional com o serviço, mas também com a parte da carreira, né, porque muitas vezes fica dúvidas, fica perguntas, e vários dos entrevistados, né, se dispõem a também ficar a responder dúvidas das pessoas que estão fazendo essa transição. Agora, Irã, quando você está em contato com a população de brasileiros aí na região de Dallas, quais são os maiores desafios que você vê, assim, dos imigrantes que chegam? Bem, primeiro todos conhecem a dificuldade migratória, né? A dificuldade de realmente se legalizar no país ou conseguir a documentação. Mas é mais uma razão onde é importante a gente se unir, porque se nós passamos por experiências, todos nós passamos por experiências como essa, eu acho que é importante a gente poder ajudar de uma maneira ou de outra com informações que são informações verdadeiras, né? Então, assim, em termos de dificuldades, existem várias, onde nós estamos. Um dos nossos objetivos é não a gente assumir quais são as dificuldades, que eu acho que as dificuldades das pessoas, cada um é bem específico ou individual, né? Então, por isso que nós começamos a fazer algumas pesquisas, perguntando nesses grupos, né, sociais, quais são as maiores necessidades que você encontra nessa região, né, em questão de saúde, imigração, para que a gente dê uma voz à Uhum. comunidade. E não que a gente assuma quais são as dificuldades da comunidade, mas que a comunidade nos informe para que possamos buscar informação. Fizemos uma pesquisa recentemente, onde 65% dos brasileiros disseram que teria interesse em ter mais informação sobre imigração. Claro que não tem dúvida devido à situação hoje no país, mas o que estamos fazendo já temos alguns advogados brasileiros de imigração que conhecemos e estão dispostos a trabalhar com a gente para fazer uma entrevista ou um seminário sobre assuntos gerais sobre imigração, né? Então, assim, o importante para a gente identificar qual é a necessidade do brasileiro aqui, e buscar informações que são verdadeiras e profissionais para que cada um possa ajudar um ao outro, né? E se tiver pessoas que têm interesse em fazer parte da associação, como que elas fazem para entrar em contato com você? Não, isso é muito importante. Queremos o apoio de todos, não importa a situação imigratória, a questão de profissionalismo, você precisa ser um profissional. Queremos pessoas que estão realmente interessadas e dedicadas a trazer informações e ideias para que a gente possa cada vez mais dar um apoio maior à comunidade e trazer mais informações. Então, através do nosso website da ABEL, né, é importante você entrar lá, colocar suas informações e indicar que você tem interesse de ser voluntário, de participar um pouco mais, né? Cada um desses pilares de saúde, educação, cultura, se encontra uma vez por mês, onde nós damos informações sobre atividades que já estão acontecendo, atividades, eventos que estamos realizando, mas também buscamos mais informações do que é necessário para que podemos desenvolver as atividades para a comunidade. E eu tenho certeza que tem muita gente que quer servir, né, de alguma maneira, mas não conhece, agora já sabem aí que tem essa oportunidade.
Airam, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento, e eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas. Espero que as pessoas possam aí Uhum. também se inspirar a se inscreverem para serem doadores, né? E também poder participar na comunidade, na associação. Então, eu te agradeço e espero que a gente continue aí servindo a comunidade juntos. Não, com certeza. E tem muitas atividades importantes. Eu apenas antes de terminar, eu queria mencionar duas. Uma é sobre a Escola de Português para as Crianças, que estamos trabalhando, é aula gratuita, porque é importante a língua portuguesa nesse país. E a outra que estamos em contato com o Consulado do Brasil, aqui em Houston, para trabalhar e trazer o consulado itinerante de volta para Dallas, para dar esse apoio à comunidade que está aqui brasileira. Então, são projetos bastante importantes e por isso que precisamos do apoio e participação de todos. É importante você falar isso sobre o consulado, né? Porque para quem não conhece, ali o Texas é muito grande, né? E o consulado brasileiro hoje atualmente fica em Houston. E para o pessoal de Dallas, sempre que a gente precisa, né, fazer alguma coisa no consulado, tem que viajar até Houston, muitas vezes passar a noite lá, né, para conseguir resolver, enfim, e isso muitas vezes é uma barreira, né, para as pessoas. Então, no passado existiu o consulado itinerante, né, eles iam até Dallas uma vez por, não sei, a cada trimestre, a cada 2 meses, e depois parece que já não está tendo recentemente. Então, ter essa parte de advocacy, né, que vocês estão fazendo, de conseguir trazer o consulado e poder resolver várias coisas, como, por exemplo, aqui no Brasil você tem, né, o cartório, ou você vai no Poupa Tempo, né, e nos Estados Unidos a gente depende do consulado para fazer toda essa questão da documentação, então é bem importante isso que você vai fazer. E como que vai ser essa iniciativa da escola de português? Bem, hoje nós estamos em parceria, né, que parceria muito importante para a gente, com uma fundação, chama-se Vamos Falar Português, que já existe há 20 anos na Flórida, e eu acredito que há 2 anos atrás eles iniciaram as aulas aqui no sul de Dallas, né, todos os sábados, de 9 às 11, são 2 turmas, dependendo da idade, onde eles têm professores aqui que dão aula de português gratuito à comunidade. E claro que nós conhecemos a comunidade de Dallas e sabemos que aqui em Plano, em McKinney, é onde realmente se encontra a maior concentração de brasileiros. Então, através da ABEL, nós entramos em contato com algumas outras igrejas para ceder o espaço, né, que não tem nada a ver com conexão com a igreja ou religioso, mas a igreja tem doado o espaço na Flórida e estamos seguindo no mesmo a ideia aqui, onde nós estamos trabalhando para agora conseguir os recursos, que existe o curso, né, da professora, da coordenadora, para que a gente possa trazer para o norte de McKinney e aqui em Plano. Já foi confirmado em North McKinney uma igreja que abriu as portas, já estamos todos certos. Já temos sponsors para 3 aulas. Que bacana. Para 3 aulas, então vamos precisar mais de 2 sponsors lá para o semestre, para que a gente possa ter agora essa aula de português para as crianças em North McKinney, porque nós aprendemos que muitas famílias estavam saindo de Celina ou de McKinney e indo para o sul de Dallas para ter aula de português. Então a gente agora vai poder dividir as turmas e dar essa aula de português para as crianças, inclusive para meus filhos, né? Que é importante Uhum. eles aprenderem e participar. Então, claro, a gente precisamos do apoio de empresários brasileiros para ser sponsor, que tem vários benefícios, e poder dar as aulas de português para as crianças brasileiras aqui dessa região. Então, qual que é a melhor maneira de entrar em contato com você hoje? Através da página da ABEL seria a melhor maneira, ou da fundação, né? Então, Uhum. icla.org e da ABEL, abel.org, e lá mandando as informações ou uma mensagem vem diretamente para mim. Então, eu vou deixar os seus contatos na descrição do episódio. Aira, mais uma vez, te agradeço pelo seu tempo. Adorei saber mais da sua história e de todas as iniciativas que você está trabalhando. Muito obrigado e contamos mais com o seu apoio sempre, que esteve sempre presente, mas também com o apoio e participação da nossa comunidade. E para você que está nos ouvindo e sentiu que essa conversa fez sentido para sua jornada, compartilhe esse episódio com alguém que está precisando e não se esqueça de seguir o podcast no seu aplicativo favorito. Muito obrigada e até o próximo episódio do Brazilian Mindset.